Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a escola bíblica, hoje com a lição de número 10. Toma aí então sua revista nas mãos, ainda é a revista, do segundo trimestre, essa daqui. A do terceiro trimestre já chegou, nós vamos começar a ministrar na semana que vem, mas eu não vou parar as lições dessa aqui, tá? Nós vamos terminar essa revista, mas simultaneamente vamos também estar ministrando a revista nova do trimestre novo, né? Para que a gente não deixe de terminar essa e não atrase a outra, ok? Mas antes vamos orar. Santo Senhor, nosso Deus amado e todo-poderoso, graças damos a Ti, louvamos e bendizemos o Teu santo, bendito e poderoso nome. Por mais uma vez podemos estar na Tua presença, aprendendo do Senhor. Ilumina-nos, Deus, com a Tua luz bendita e poderosa, para que possamos, Deus, aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que esse ensino, Pai, traga edificação e amadurecimento para todos nós. Esteja conosco o Espírito Santo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E qual é o tema da lição de hoje? Considerações esclarecedoras sobre o nome de Jesus. Vamos falar da importância, do significado, né? E da responsabilidade que esse nome traz para quem o pronuncia, para quem o anuncia, né? Para quem faz uso desse nome, porque ele tem um poder tremendo, né? O textuário de hoje está no Evangelho de João, no capítulo de número 2, o verso é o de 23. Vamos lê-lo. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Objetivos da lição: conhecer o uso do nome do Senhor Jesus, poder e responsabilidade. Perceber: o nome do Senhor tem que ser anunciado, glorificado e exaltado. Ok? Praticar. De que maneira temos usado o nome santo do Senhor? De que maneira temos feito isso? De que maneira você tem feito isso? Bom, nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande, porque nós carregamos ele na testa, né? Somos crentes, servos de Deus, discípulos de Jesus, e as pessoas esperam então que nós venhamos a dar testemunho disso, né? Um discípulo de Jesus deve andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensava, praticar os seus ensinos, né? Ter uma vida que revele aquilo que a gente diz ser. Por exemplo, a gente sabe quando a pessoa tem uma determinada profissão, às vezes pela forma como ela se veste, né? Você vê uma pessoa de sapato branco, calça branca, jaleco branco ou uma camisa branca, você desconfia que ele é médico. Se ele tiver com o estetoscópio pendurado no pescoço, é médico. Quer dizer, os trajes dele disseram quem ele é. E aí o discurso dele, a fala dele, vai ter muito da técnica, dos termos técnicos da medicina, como um químico, como um físico, como um advogado, né? Advogado tem todo modo de falar, né? Técnico, justamente relacionado à sua profissão, ao seu, né, trabalho. O cristão é a mesma coisa, nós temos que ter características que nos identifiquem como discípulo de Jesus. E, portanto, o nosso testemunho, o nosso proceder, ele é muito importante porque ele vai falar de Jesus, né? Um mau procedimento fala mal de Jesus. Uma má atitude fala mal de Jesus, né? Se você não anda de acordo com os ensinamentos de Jesus, se você não tem características que te assemelhem ao seu mestre, então você é um mau discípulo ou ele é um mau mestre. As pessoas vão fazer esse julgamento e não tem como. Todo discípulo ele tem por desejo, por objetivo maior, tornar-se alguém igual ao seu Senhor. Todo discípulo busca isso, ser igual ao seu mestre. Então, o nosso objetivo maior é nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus.
Ah, pastor, mas o objetivo da igreja não é pregar o evangelho? Ué, mas não foi isso que Jesus fez? Não veio anunciar as boas novas? Mire-se no exemplo de Jesus que você vai estar fazendo exatamente isso. Vamos lá para o nosso texto, os textos bíblicos inspirativos. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Atos, capítulo 19, versos de 13 a 15. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Olha que atrevimento. Não dos demônios, mas daqueles que estavam fazendo uso do nome de Jesus. Porque se você não tem intimidade com Jesus, se você não é conhecido de Jesus, se você não tem nenhuma característica de que é um discípulo dele, como é que você usa o nome dele? Como é que você se atreve a falar em nome dele? Né? Quando nós oramos e usamos o nome de Jesus ensinado por ele, né? Pedimos alguma coisa e dizemos a Deus, o fazemos em nome de Jesus, a gente está dizendo que a nossa atitude, o nosso pedido, tudo está relacionado com Jesus, que ele autoriza, ele assina embaixo daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está dizendo, daquilo que a gente está buscando. Isso é uma coisa para você pensar. Jesus assina embaixo de tudo que você está pedindo para Deus, né? Então, fazer uso do nome de Jesus requer uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Vamos então para a introdução. Quem é Jesus o Cristo, né? Vamos lembrar, Jesus o Cristo. A gente fala Jesus Cristo, já se tornou comum, mas o nome dele não é Jesus Cristo. Isso é importante a gente falar. O nome de Jesus é Jesus, Cristo é o título dele, tá? Cristo é uma palavra grega, né? Que significa ungido, o mesmo que Mashiach ou Messias, tá? Então Jesus é o nome, Cristo é o título dele. Jesus o ungido, Jesus o Cristo, tá? É a pergunta que ele faz aqui. Quem é Jesus, o Cristo? Quem é esse que constituiu a igreja e deu nome a ela? Qual o significado desse nome? O que ele representa? Qual a sua natureza? E qual o seu poder? Qual o entendimento que nós, Igreja Evangélica, temos acerca desse nome? Como temos nos relacionado com ele e como temos dado efeito a ele em nossas vidas e através de nossas vidas? São questionamentos que precisamos refletir, avaliar e, quem sabe, corrigir algumas coisas, alguns entendimentos e posicionamentos. Esse é o nosso intuito. Nessa lição, tecer algumas considerações com o objetivo de nos ajudar nessa importante tarefa. Vejamos, tópico de número 1. Que nome é esse? O nome de Jesus vem do hebraico Yeshua. Bom, eu vou só fazer uma pequena correção aqui, tá? Porque, primeira coisa, eu tenho quase certeza que foi na hora de imprimir a revista. O hebraico está invertido, tá? Não se lê da esquerda para a direita. No hebraico não é assim. No hebraico se lê da esquerda para a direita. Então aqui Yeshua está invertido, tá? E ele vai colocar logo na frente aqui Yehoshua. Aqui está escrito Yeshua.
Yeshua é uma contração do nome Yehoshua, tá? Eu fiz, inclusive, aqui um cartazinho, né? Porque eu não tenho como projetar slide, eu estou gravando no celular, meu notebook não tem uma câmera muito boa, então eu uso o celular e meu celular não tem lá tantos recursos. Então eu fiz aqui uma colinha e aí vamos lá. Então é o seguinte, ó, vamos ver se dá para você ver daí. Tá vendo, ó? Onde está escrito Yeshua, tá vendo que é diferente de Yehoshua, que está logo embaixo. Tem duas letrinhas a mais, tá vendo? Em cima está escrito Yeshua HaMashiach, aqui ó, Yeshua HaMashiach, tá vendo? Aqui embaixo, ó, aqui está Yehoshua. Você lê daqui para lá, tá? No hebraico é daqui para lá. Tá vendo que na nossa grafia tá ao contrário? Então é isso aí, ó. Tô botando mais pertinho para você ver. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, né? E aí embaixo tá escrito Yehoshua. Tá vendo que é diferente? Tá? Yeshua é uma contração de Yehoshua. O que isso significa? O Senhor salva. Deus salva. O Deus é salvação. Ok? Era só para esclarecer, porque aqui na revista o hebraico ficou invertido. E aí também a escrita de Yehoshua difere de Yeshua, porque tem duas letras a mais. Aqui está escrito Yeshua. Continuando aqui. Que significa o Senhor é salvação, tendo sido transliterado para o grego, e aí ficou Iesos. Aqui na revista tá certo, tá? Isso é o grego, Iesos, né? Jesus. Jesus vai ganhar o J, você percebeu? Se você não sabe, no hebraico não tem a letra J e no grego também não tem, tá? Jesus vai virar Jesus, vai ganhar essa pronúncia e essa grafia no latim, que é uma transliteração do grego, tá? O que é transliteração? Não é tradução, é eu pegar a grafia de uma língua e transformar numa outra língua. Eu não traduzi, eu transformei. Tanto que, por exemplo, Yeshua, a transliteração para o grego é Iesos e para o latim, Jesus, tá? Você vê que do grego para o latim a pronúncia já fica parecida, né? Iesos, Jesus. Fica parecido, tá? Então, assim, não é um outro nome. É uma transliteração do hebraico, tá? Continuando aqui. Já o adjetivo que qualifica ou o título Cristo, que é aquilo que eu falei, Jesus o nome, Cristo é o título, deriva do grego Christus, que transliterado é Christus, né? A pronúncia é a mesma, só a grafia que é diferente. Que por sua vez deriva do hebraico Mashiach. Aqui também o Mashiach está escrito faltando uma letra. Eu vou circular a letrinha aqui, que é o Iod. Ele parece um tracinho, mas é uma letra, tá? Aqui também o Mashiach está invertido, está se lendo da esquerda para a direita, tá? E tá faltando essa letrinha que tá marcada de vermelho aqui, tá vendo? Ó, HaMashiach, né? Aqui, ó. É essa letrinha aqui que tá circulada. Esse tracinho aqui é uma letra, é o Iod, tá? Que tem no nome de Jesus, tá vendo aqui, ó? Yeshua tem Iod, Mashiach tem Iod. Que significa, o que significa Mashiach? O Messias, o ungido, tá? Logo, temos a forma como as escrituras o apresentam. Jesus, Salvador, seu nome, Yeshua ou Yehoshua, significa o Senhor salva, Deus salva ou Deus é salvação, tá? Cristo, ungido de Deus, que é Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus ungido, tá? O Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo, que é como a forma mais comum
como a gente o trata, né? Todo o enredo bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está fundamentado nele. Ele é a promessa salvífica do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento, ou seja, todo o Velho Testamento vai apontar para Jesus. No Novo Testamento ele se revela, ele se faz homem e cumpre a sua missão de redimir o homem do pecado, salvando, né, e levando ele novamente para a posição de filho de Deus. Continuando aqui. Em Gênesis 3,15, temos a promessa de que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o grande descendente de Abraão. Aí vem várias referências, né? Gênesis, eu vou falar as referências, porque nem todo mundo que vai ver o vídeo tem a revista. Então eu vou dar as referências para que a pessoa posteriormente possa buscá-las na Bíblia. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 3, 18 e 22, 18. Gálatas 3, 18. Ele é o Cordeiro Pascal, Êxodo 12 e João 1, 29. 1 Coríntios 5, 7. Ele é o Deus conosco, Emanuel. Emanuel, interessante. Eu fui buscar para a gente poder também entender por que ele é chamado Emanuel. Porque o anjo lá vai falar em Mateus, né? Que o nome dele será Emanuel. O que é Emanuel? Emanuel é uma palavra hebraica também, que quer dizer Deus conosco. Ela vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Lá em Isaías, em 2 capítulos, e em Mateus, né? Eu fiz também um cartazinho, né? A gente não tem slide ainda, não tem um editor de vídeo, futuramente a gente vai ter. Deus vai nos dar graça e a gente vai ter. Por enquanto, vamos aqui no artesanal, né? Vamos lá, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui tá escrito, vou apontar daqui, porque a gente lê daqui. Aqui, ó. Emanuel, tá escrito em hebraico. Deus conosco. Tá vendo? É isso aí, ó. Desculpa a escrita em hebraico, é porque a prática é pouca, né? Mas eu consegui reproduzir aqui o escrito em hebraico, que Emanuel significa Deus conosco, né? Você vai encontrar esse termo lá em Isaías, no capítulo 7, verso 14, no capítulo 8, versículo 8, e também em Mateus 1, 23. Ok? Vamos continuar aqui nossa leitura. Ele é o Deus conosco, Emanuel, nascido de uma virgem e ainda maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 7, ponto 14, e no capítulo 9, verso de 1 a 7. Ele é o nosso Deus. Jeremias 31, 33, Oséias 2, 23, Zacarias 8, 8 e Hebreus 8, do verso 18 ao 13. Há várias profecias no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus, dando grandes detalhes da sua vida e ministério. Tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa, a natureza e a obra de Jesus. No Novo Testamento temos o cumprimento da promessa, começando nos Evangelhos, narrando sua chegada a este mundo, sua vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão, passando pelas epístolas paulinas e gerais, com a fundamentação da sua doutrina, e culminando no livro de Apocalipse de João, onde ele nos revela todos os eventos do desfecho final dessa presente era. Ele mesmo dá testemunho a seu respeito. Ele diz de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, tá? Como a língua grega era a língua mais falada naquela época, inclusive praticamente todo o hebreu falava grego, né? Então ele vai usar o alfabeto grego para dizer que ele é o primeiro e o último, né? A primeira letra, o alfa, e a última letra, o ômega. E ele continua dizendo, o princípio e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Aleluias. Em Filipenses capítulo 2, verso de 9 a 11, o apóstolo Paulo declara que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
e que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em João 14,6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Comparar com Êxodo 3,14. Aplicação: o nome de Jesus deve ser tratado com toda a reverência, sem sombra de dúvidas. Temor e tremor por parte de seu povo. Nós, cristãos, servos de Jesus, discípulos de Jesus, devemos tratar esse nome com todo respeito, com toda reverência. Não deve ser pronunciado de qualquer maneira, de qualquer lugar. Piada com o nome de Jesus, nem pensar. Chacota, ironia, brincadeira, não cabe. É um nome que merece muito respeito, né? É o nome do seu Salvador, do meu Salvador, do Salvador da humanidade. É o nome do Filho de Deus. Então não se deve pronunciá-lo, não se deve fazer menção a ele, né? Que possa desmerecê-lo, que possa diminuí-lo, né? Toma muito cuidado. Uma vez eu estava numa igreja e eu ouvi um pastor chamar uma irmã no canto. Ele foi muito correto e disse para a irmã que estava orando e chamou Deus de paizinho. Ele disse para ela: irmã, eu tenho certeza absoluta que a senhora falou paizinho com todo o amor e carinho do fundo do seu coração, mas nunca use nenhum termo diminutivo para tratar com Deus, para se referir a Ele, porque não cabe. É pai, papai, paizinho. Eu concordei com ele. Eu, inclusive, não escrevo Deus e não escrevo Jesus com letras minúsculas. Nunca. Você pode perceber em todas as minhas postagens, em todos os meus escritos, tudo que eu vou escrever, eu sempre escrevo com letra maiúscula, porque eu acho que cabe. Deus não tem letra minúscula, Deus não tem minúsculo, tudo dele é maiúsculo, tudo dele é grande, tudo dele é majestoso, é magnânimo. E nós que somos cristãos, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que judeu ele não escreve o nome de Deus com a mesma caneta que ele escreve outras coisas. E, inclusive, se você olhar, observar, na internet você vai ver muito isso. Escritos de judeus messiânicos, judeus messiânicos não, de qualquer judeu, né? Dentro do judaísmo, eles não escrevem Deus, eles escrevem D-U'_S. Eles suprimem uma letra para não escrever Deus. Isso é reverência. E eu acho que isso a gente tem que aprender com eles. Eu respeito muito isso neles. Tópico de número 2. Nesse nome há poder. Temos aqui uma questão de ordem jurídica. O homem criado para se relacionar com Deus, para a glória de Deus, peca, é destituído, é culpado e está sob condenação, não podendo se auto-redimir. O que é redimir? Reparar o dano, né? Então a gente não dá conta de reparar o dano, a gente não consegue pagar a nossa dívida, né? A gente não tem esse poder, a gente não consegue remir o nosso problema. Por isso a gente precisa de um redentor, tá? Continuando aqui, não podendo se auto-redimir, fadado à condenação eterna. O homem que havia recebido de Deus a gerência de toda a criação na terra, uma vez tendo pecado, caído, sucumbido à serpente, torna-se agora escravo dela e do pecado. A condição do homem sem Deus, escravo do pecado, né? Escravo da serpente, né? A quem ele deu ouvidos. Esta realidade terrena passa, consequentemente, ao domínio de Satanás, que estabelece um sistema opressor, destrutivo e contra tudo que é de Deus. Deus intervém e envia seu Filho unigênito plenamente santo, sem pecado, para se tornar homem, nascido de mulher, e assim, como homem, dar a sua vida em sacrifício aceitável como libação, quitando o escrito de dívida que pesava sobre nós. Está lá em Colossenses 2,
13:15. Tem uma referência bíblica que ampara tudo isso que eu acabei de ler. Libertando o homem e destruindo o senhorio de Satanás, obtido lá no Éden, trazendo tudo de volta ao domínio de Deus. Agora, todos os que creem no seu nome, Jesus, e em sua obra redentora, são libertos do jugo de Satanás e do pecado, perdoados de seus delitos e pecados, feitos nova criatura e têm sua filiação a Deus restaurada. Louvado seja o nome do Senhor por essa obra maravilhosa que nos tira da condenação, porque nós nascemos condenados. Ninguém nasce salvo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem ninguém salvo. Todo mundo nasce pecador e se não se converter a Cristo, vai para o inferno. Essa é uma verdade inquestionável. Para nós cristãos não tem negociação com isso, é ponto pacífico. Ah, eu não acredito. Bom, então você não é cristão, sinto muito, respeito sua opinião, tá? Você tem todo o direito de não crer nisso, né? Mas eu, enquanto cristão, servo de Deus, discípulo de Jesus, que tem uma Bíblia sagrada, deixa eu pegar ela aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, né? Eu que tenho a Bíblia sagrada como palavra inquestionável do Senhor, Criador de todas as coisas, creio nisso, sem sombra de dúvida, não tenho a menor dificuldade de falar isso para ninguém. É claro que eu não ando apontando, acusando, nem ameaçando as pessoas com o inferno, não é o meu papel. Meu papel é falar do amor de Deus, pregar a salvação através do nome de Jesus. Mas, quando é necessário fazer essa afirmação, né, colocar as coisas dessa maneira, eu não tenho dificuldade nenhuma. Ah, quer dizer que se eu não crer em Jesus, eu vou para o inferno? Vai. Ah, eu não acredito nisso. Direito seu. Direito seu. Mas vai. Eu acredito nisso e ponto. E pode ser que você queira ir para lá. Tem gente que quer ir. Direito dele, né? Vamos continuar aqui então a nossa leitura. Assim, Jesus em sua morte e ressurreição derrota o pecado, a morte e a Satanás, libertando o homem convertido e tomando a autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra. Assim, em seu nome, ou seja, na sua pessoa e na sua obra, há um poder legal, uma autoridade inquestionável e irretratável para intervir e desfazer toda a obra do maligno neste mundo. Dessa forma, a igreja, que é congregação dos convertidos pelo poder do Evangelho do Reino, o corpo de Cristo em cujos membros habita o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós, atua sob a autoridade do nome de Jesus como agente do reino de Deus neste mundo. É isso que somos. Não eu, não você, mas a igreja. Nós, membros do corpo de Cristo, a igreja, somos agentes do reino de Deus aqui na terra, né? A autoridade de Jesus está sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, né? Não é um membro, não é um indivíduo, é a igreja, tá? Quem se declara detentor do poder de Deus, toma cuidado com essa pessoa, porque ele está se apossando de algo que não pertence a ele, ele está agindo como um usurpador, ok? Assim vai destruindo fortalezas, curando os enfermos, expulsando os demônios, falando novas línguas e vencendo, quando necessário, todo tipo de adversidade. As portas do inferno não podem mais oferecer resistência à Igreja de Cristo, legalmente investida na autoridade do nome de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 18. E assim nós encerramos hoje a nossa primeira parte da escola bíblica do capítulo de número 10, a respeito do nome de Jesus, tá? Qualquer comentário que você queira fazer, faz aí embaixo nos comentários do vídeo, é importante, né? O que você puder acrescentar, eu agradeço, porque você está enriquecendo o nosso conhecimento. Dúvidas que eu puder tirar, coloque aí que a gente vai esclarecendo na medida do possível, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Cristo, e até o próximo vídeo.